Sejam todos muito bem-vindos a essa linda noite de celebração, onde comemoramos os 60 anos de bodas. Sejam bem-vindos. Você que nos visita hoje, nos cultos de domingo, todos são bem-vindos, e nesse culto você é bem-vindo a celebrar, a se alegrar com o matrimônio do seu Reginaldo e da irmã Zuleide. Nesta noite vamos comemorar e louvar a Deus pelo que Ele fez e faz através da vida desse casal. Por isso, nada mais justo do que rogar pela presença dEle conosco aqui para iniciar esta programação. Do jeito que você está, feche os seus olhos, vamos orar e falar com o Senhor. Querido Deus, nós estamos reunidos aqui felizes em honrar o nome do Senhor, felizes em louvar as obras do Senhor na vida das famílias desta igreja. Mas também queremos celebrar especificamente as bênçãos na família desse casal querido desta comunidade. Abençoe este culto e que o seu nome seja honrado e glorificado, e que gratidão seja o sentimento no coração de todos nós. E que através dessa cerimônia, cada família aqui presente possa também sentir as bênçãos do Senhor. Nós oramos todos juntos, certos de que o Senhor está aqui conosco. Em nome de Jesus, amém.
Boa noite a todos. Que prazer vê-los aqui para comemorarem conosco e celebrarem em gratidão ao Deus do céu, ao Deus que é amor, esse momento que é tão significativo para a nossa família. Simples como uma rosa, é perfume cor. Sempre diz em verso, em prosa, quem é seu autor. Justo e verdadeiro, é de Deus um mensageiro. O coração, sua força é cativante, sua presença é tão marcante, tudo muda por causa do amor. Muda o ser completamente, faz evolução. Impossível ser indiferente à inspiração. O amor é tudo, é benigno, paciente, puro. Só amor lança luz no meio da escuridão. Só pulsar mais forte o coração, sua força é cativante, sua presença é tão marcante, tudo muda por causa do amor. Só o amor traz a união, supera toda escuridão. Só o amor faz pulsar mais forte o coração, sua força é cativante, sua presença é tão marcante, tudo muda por causa do amor. Os meus avós têm uma história bastante incomum. Primeiro, eu vou falar algo para vocês que vai chocar vocês a princípio. Se isso aqui vazar, gente, vai para o caso de família. Vó, verdade que você casou com seu sogro antes de casar com meu avô? Verdade. Ela foi casada com o pai dele antes de casar com ele. O quê? Explica essa história, vó. Eu casei por procuração. Régis estava em São Paulo, né, nessa época, em 64, e ele não podia ir até lá, né, para casar. Não tinha férias, não tinha tempo, sei lá. Aí... Não ter tempo para casar é algo preocupante, né, gente? O que se espera do depois?
Aí foi feita a procuração, tanto do outro estado como do estado de São Paulo, e fizeram tudo bonitinho, e no dia certo que o juiz mandou, eu casei com o pai dele. Você disse sim para o seu sogro, né? É, exatamente. Mas Não, calma, a gente vai explicar essa história. Vocês sabem que é muito raro de acontecer, mas existe casamento por procuração. O que aconteceu? Meus avós, eles se apaixonaram e meu avô, de Pernambuco, foi tentar coisas novas em São Paulo, né, vó? Exato. Minha avó estava no Nordeste e meu avô em São Paulo. A pressa de casar, porque o amor era muito grande, eles falaram, vamos casar agora, depois você vem para São Paulo. Existe esse tipo de casamento, é raro, e a gente fica até impressionado quando acontece. E precisa ter um representante no dia para dizer que estava representando a outra pessoa, né? Então, eu só quis causar um pouco, mas foi isso, gente. Antes que meu avô bata em mim. Não, nunca bateu em mim, né? Mas antes que ele fique bravo, né? Mas tem outra revelação aqui. Como que foi o começo dessa paixão? Levando em consideração que vocês também são primos, segundo a revelação. Ó, como que foi? Nós Chega mais tínhamos perto, vó. muitos primos, né? E na época de férias, eles iam para a casa dele, para curtir a fazenda, né? Coisa de criança. E eu também ia, só que eu não tinha muita intimidade de brincar, nem conversar com ele. Com os outros primos, sim, a gente conversava, brincava, mas com ele tinha uma reserva. Por quê? Você sabe por quê? Não sei, era uma coisa meio estranha, uma barreira, sabe? No fundo, eu senti alguma coisa pelo primo mais velho, né? Que ele era o mais velho da turma na época. Agora eu quero ouvir de você, vô. O que te tanto encantou nessa mulher, nessa jovem mulher? Dá o microfone para ele, vó. Ah, ele tem o dele. Alô? Até aí, nada. Eu não esperava pela terceira revelação, gente. Você está esquecendo de falar que será 8, 10 anos, né? 12, por aí, no máximo. Então, eu também não conseguia brincar, ficar à vontade com ela. Com as demais, era uma farra. Farra no bom sentido. Naquele tempo, farra era uma coisa honesta, moral, não era como hoje. E havia uma reserva, havia um mistério que a gente não sabia explicar, né? Daí, então, ela foi embora, estudou alguns anos morando lá em casa, foi embora. 2 anos depois ou 3, ela apareceu com 15 anos de idade. Aí quando ela desceu do ônibus, que eu olhei assim, eu fiquei sem fala, mas se azulei, daí começou tudo. O que você mais achou bonito nela? Olha, até hoje, é uma pose que ela não gosta de fazer. É a pose que ela fez para a foto de noiva. Ela abaixa o rosto assim, faz um jeitinho de anjo. Aquilo me cativou demais, sabe? Ah, faz aí, vó, aquela cara de anjo. Ela não sabe. De vez em quando não, é nessa foto aqui? É quase essa. Ou tem outra, Agora, tem outra foto. Eu queria saber quem é aquele que está junto dela ali, o outro. Que você Quem passou. que é esse daí, Não gente? o outro, da outra foto. Da outra foto? Volta. Quem que é esse jovem? Isso aí não sou eu. Esses dias alguém falou lá no futebol, a morte a gente dribla, mas da velhice ninguém escapa. Eu achei bonita essa frase, é verdade. Mas o corpo é o mesmo, vô. Ó. Epa. Né, gente? É raro isso de se acontecer. Olha os dois aí, o porte físico deles, né? Passa para outra foto aí, para a gente ver. Cabelo sempre impecável. Ninguém nunca vai ver minha avó com o cabelo que não seja assim. A minha avó não tem nem chinelo. Nunca a gente vê minha avó com uma havaiana. Ela não tem. Uma vez um amigo da onça da igreja deram uma havaiana para ela. Aí acho que não usou, né, vó? Aí eu estava fazendo tiro de guerra, né? E quem são essas outras pessoas na foto? São nossos padrinhos de casamento. Fala você, Leide. Bonitos, né, gente? Mas já que vocês casaram por procuração, essas fotos aí são onde? Conta a história agora. Então, Fala juntinho. essa foto aí já Mais foi juntinho. em São Paulo, né, na Igreja Católica, né? Nós éramos católicos Mais perto, bem. e nós casamos na Igreja Católica. A família, no dia que chegou minha noiva, né, casada, me ligaram lá no serviço, o seu Oswaldo percebeu que eu estava tonto no telefone, falou, quer que foi a noiva chegou?
Mas aí eu fui todo alegre e a tia falou, não senhor, vai esperar até casar na igreja. Ficamos namorando, acho, quase um mês, casados, esperando casar na igreja. Essa reverência eu aprendi com a igreja católica. As coisas são sérias, não é brincadeira. Espero que lá esteja assim até hoje, né? Mas a gente respeitou a vontade da família, e naquele tempo a gente entendia também que era a vontade de Deus. Sem o matrimônio na igreja, a coisa não tinha valor, não, né? Tem uma coisa no meu avô que me marcou no relacionamento deles, acho que ele nem sabe que isso foi marcante, mas quando eu era adolescente eu morei com eles, e era comum, quando os amigos homens estavam juntos, falava assim, eu vou te dar carona, a mulher, ele falava assim para a esposa sentar no banco de trás porque dá carona para o homem. Você lembra disso, vô? Isso acontecia com frequência. Aí meu avô falava assim, eu nunca mandaria minha esposa para o banco de trás para dar carona para alguém no banco da frente. E aquilo me marcou, porque eu vi os amigos dele fazendo isso, sabe? Estou dando carona para alguém, vou tratar melhor a pessoa que eu estou ajudando do que a minha esposa. E ele falava assim, eu nunca botaria minha mulher no banco de trás. Talvez você nem lembre que eu vi essa cena, mas me marcou. Vó, o que você mais admira nesse homem atlético, jovem? De hoje, não. O que eu mais admiro nesse homem é honestidade. São 60 anos de casados e nunca deixou de ser honesto, trabalhador e consagrado a Deus. Tudo que ele faz é pensando no próximo, pensando em como dar isso do bíblico, como fazer para melhorar a vida do outro. É uma constante na nossa vida isso daí. Meu avô é uma referência espiritual na nossa família, para todos, e nunca deixou de ser. E se tem um lugar que você deve prezar em ser honrado, é dentro da sua própria família, porque é onde todos conhecem os seus podres, né? Os seus altos e baixos. E meu avô nunca decepcionou essa família com a sua moral, com a forma como trata a minha avó. E então, publicamente, quero dizer isso, vocês são um casal de referência na nossa família. E só de ser na nossa família, vocês já venceram o mundo. Amém. Mas tem uma coisa que meu avô faz que deixa minha avó caidinha. Quando ele toca violão para ela e canta, né, vó? Eu não vou dizer que às vezes ela dança também. Não vem aqui ao acaso, né? A minha prima está até imitando ali. Mas eu acho que você devia dar uma palhinha, vô, assim, para ela, de como que você... A história tem outro lado, né? Eu nasci no meio da música. A nossa vida não tinha televisão, não tinha nada, era o rádio e a musiquinha. A sanfona, o pandeiro. Então, até hoje, qualquer situação na minha vida, quando não vem um hino da igreja na mente, porque eu não sei, hino relacionado com aquela situação, vem uma música. Músicas que eu acho que nem imagino que sabia. E... quando eu casei, eu falei, minha esposa vai ficar encantada com minha música. Aí o dia que ela foi dormir, estava bem quietinho, eu cheguei com o violão bem pertinho, comecei a tocar a melhor música que eu sabia. Dá para separar isso aí que eu quero dormir. Aí matou minha carreira de violonista. Eu digo, não vai funcionar com ela. Hoje ela canta e gosta de música tanto ou mais do que eu, né? Aí é uma lição, a gente casa pensando que se conhece, mas vai ser a vida inteira se conhecendo. E o pessoal hoje desiste muito rápido, né? A minha esposa hoje canta, faz dueto comigo, tem a voz melhor que a minha, né? Eu estou querendo que ela aprenda a tocar bandolim, para a gente fazer um dueto, mas tá difícil. Mas aí eu fiquei meio assim, minha esposa não queria me ouvir, eu fui perdendo, aí hoje eu arranho, não toco mais. Hoje ela pede para eu tocar para ela, de vez em quando. Ai, que lindo, gente. Eu acho que ele devia tocar um pouquinho agora, né? Epa. E vó, se te inspirar assim, pega o microfone. Alguém tem um bandolim? Aí. Pode ser um bom momento para isso. As duas, com relação à minha esposa, ao casamento, as duas visões mais encantadoras que eu tive. Naquele tempo que as mulheres não tiravam a roupa fácil, né? Só via quem era muito íntimo, noivo, né? Eu digo via o normal, as pernas, os braços, né? Era bem... E era valorizado, né? A coisa muito exposta não tem graça, não. Hoje o camarada namora, já vê a mulher de short, já vê a mulher quase, né? Aí vai perdendo um pouco daquele encanto. Eu digo isso por experiência própria, né? E no nosso tempo, não. Ela já vestia umas roupinhas meio provocantes, mas os filmes eróticos da minha época eram filmes que passam na igreja hoje para os jovens se edificarem na fé. Brigitte Bardot era uma santa, tanto que ela começou a cuidar de animais, depois ficou velha, né?
E Norma Bengel foi a primeira atriz brasileira que tirou a roupa. Foi um escândalo. Na minha cidade não passou o filme dela. Eu precisei viajar 12 quilômetros para ver a mulher pelada naquele tempo. Norma Bengel. O filme era Os Cafajestes. O filme foi banido, foi censurado, não teve sucesso, só no estrangeiro. Então a gente tinha um encanto pela mulher como ser, como uma pessoa. Não era como um objeto de prazer, né? E então eu já estava viajando para São Paulo. O último dia que nós ficamos no Recife, na praia de Boa Viagem, eu sabia que ela ia pôr o maiô. Digo, hoje eu vejo alguma coisa, né? E aí, quando eu me inspirei, ele entrou na água e eu não vi nada. Eu digo, poxa, me driblou. Mas eu fiquei ali na areia, né, na expectativa, até que finalmente ela resolveu sair. Eu lembro até hoje a cena. O mar verde de Boa Viagem, parecia esmeralda, o sol e aquela coisa, sereia saindo da aquela areia. coisa linda de maiô. Mas olha, eu fiquei assim, não mereço, é muita coisa para mim. Foi a primeira visão que me encantou. Naquela semana a gente se despediu e 9 meses depois nos casamos, né? Mas a segunda visão foi quando eu estava esperando ela entrar como noiva, que eu vi aquela coisa entrando ali. Aí tem que ter o artista para traduzir essas coisas para nós, né? Então um artista, eu tenho o nome dele aqui anotado, mas não lembro. Ele fez uma música, só que ele foi muito comercial. Ele fez uma música bodas de prata, porque bodas de ouro e bodas de diamante, se fizer música não vai vender nada, porque ninguém chega lá, né? E então essa música me encanta. Infelizmente eu não sei cantar, pedi para o Joel cantar, pedi para a Noemi, pedi, não, eu tenho que cantar. Vamos ver o que dá para sair, não é? Mas a música diz isso aí, a letra, eu não sei toda de cor, tem umas frasinhas que eu tropeço, mas ela descreve a visão do noivo quando viu a noiva, né? E o poeta caprichou nessa música. Não é um poeta cristão, eu creio que não, mas é Essa que poema. você vai cantar agora. Eu vou tentar cantar. Ai, que bonitinho. Vocês perdoam se eu errar os acordes, perdoam se eu falhar, se eu esquecer a letra, nem sei o tom. Vamos ver se sai. Eu acho que vai dar. Se eu estrilar no agudo, me perdoem, viu? A letra da música diz assim, né? Canta, avó, a gente vai saber a letra da música Não, você mas cantando. Não deve... Tá bom. É o indivíduo junto da esposa 25 anos depois do casamento. Então ele descreve essa cena que é maravilhosa. Eu coloquei aqui, troquei o 25 por 60 e dá. Vamos ver se dá. Alguém mexeu na afinação? Beijando teus lindos cabelos, que a névoa do tempo manchou. Eu tenho nos olhos molhados a imagem que nada mudou. Estavas vestida de noiva, sorrindo e querendo chorar, feliz assim, olhando para mim, e nunca deixei de te amar. São 60 anos de veneração e união, e a felicidade continua em meu coração. Vai crescendo sempre mais o meu amor por ti. Eu também fiquei mais velho e quase não senti. São 60 anos de veneração e prazer, pois até nos momentos de dor
meu coração me faz compreender que a vida é tão pequena para tanto amor. Que lindo! É com muito prazer, então, que a nossa família recebe vocês nesse culto de ação de graças, conhecendo um pouquinho da história do... É interessante a história deles, não é? Muito, não aceitem menos, viu, gente? E amanhã é um ótimo dia para comprar um maiô, viu, vó? Um maiô novo, amanhã na prainha ali com a gente, tá? E que Deus abençoe a união de vocês. Vocês seguem sendo uma inspiração para a gente em todos os sentidos. E... Quer falar alguma coisa? Termina depois. E que vocês aproveitem essa noite e a continuação dessa festa lá na casa da minha tia. A gente vai sujar tudo lá. Que Deus abençoe vocês. As pessoas me perguntam duas coisas que eu fico meio encabulado, né? Eu queria destacar aqui a presença dos meus melhores amigos aqui de Palmas. Temos os irmãos aqui na igreja, temos um pessoal que é também irmão. Nós nos chamamos de irmãos, não é? Está ali, eu peço que vocês levantem um pouquinho com as esposas aí. O meu filósofo, José Francisco Soares, né? O sujeito que tem umas tiradas filosóficas assim demais. O Zé Marcos, o meu ex-ancião que visitava os membros, era o primeiro que telefonava quando alguém brigava no campo, né? Senhor Reginaldo, você viu o que aconteceu? Eu já liguei, sempre ele ligava, né? Então, agora ele tirou umas férias. O Giovanni, que eu aconselhei muito ele treinar Maitá, que chama, né? Maitá. E a única batida do Giovanni que ele não feriu ninguém foi quando ele bateu com a trave. Ele lascou o beiço e a trave está lascada até hoje. Esse rapaz tem ossos de bronze, mas ele aprendeu a jogar com carinho e joga com a gente sem machucar. Zé Marco, pode voltar, viu? Ele já está. Temos ali o Amaral. O Amaral é muito conhecido da região, ele foi presidente do Tocantinópolis, foi craque do Atlético Mineiro, e ele nos escolheu para jogar, porque disse, eu não quero mais competir, quero jogar por brincadeira. E é um amigão, quem me segurava lá, quando dizia, eu estou chateado, perdi aquele gol, a perna, Reginaldo, se eu chegar na tua idade e não tiver de cadeira de rodas, para mim está de bom tamanho. E temos o seu Valdoí, que é o segundo mais velho da turma, o seu Valdoí, ninguém imagina que ele joga bola, mas é difícil driblar o velhinho, com a esposa, a dona Rosinha. São todos bem-vindos, né? Muito bem-vindos. E eu queria dizer alguma coisa, pode sentar, fica à vontade. Eu queria dizer uma coisa com respeito a isso, mas perdi o fio da malhada. O que eu ia dizer, assim, me perguntam lá no campo, às vezes me param para perguntar, quantos anos você tem? Ninguém acredita que eu consigo jogar futebol, muito mal, mas ainda consigo, com 80 anos, né? E outra coisa que me perguntam, como é que você conseguiu estar casado até hoje, tudo bem? E eu pensei muito, né? Mas não consigo, não tenho resposta. Porque tinha tudo para dar errado. Eu casei, eu tinha 19 anos, ela tinha 18. Sem os pais próximos. Emprego, me convenceram que eu não podia casar, porque meu salário chegava a 60% da necessidade básica de um casal. Morando assim, humildemente, comendo humildemente. O que eu ganhava, meu primo falou, esse primo que apareceu aí, um amigo dele. Até aqui, acabou o seu orçamento, como é que você vai casar? Agora eu percebo que Deus teve misericórdia de mim, incutindo na minha mente uma fé. Eu lia muito a Bíblia e já tinha uma fé. Eu lembro que eu falei para ele, até aqui eu trabalho, daqui para frente Deus cuida de mim. E era loucura, não se deve fazer isso. Se você tem fé, peça um bom emprego antes de casar. Deus vai dar, Deus quer que a gente use a inteligência. Mas eu tinha 18 anos, 19, não tinha um pai próximo, né? Não tinha uma mãe próxima, o sogro também, um homem de Deus, mas era um homem distante, 3.000 quilômetros, sem nenhum contato, né? Carta só. E então, cada dificuldade não, cada, como é que eu digo, impossibilidade, cada hora em que a gente não via mais horizonte, Deus interferia, de uma forma ou de outra. Isso foi constante em nossa vida. Senão, se eu posso dizer, cheguei até aqui, não tem outra explicação. Era para ter caído pelo caminho. Ela ficou muito doente logo no começo, não tinha saída, depressão, um monte de coisa, pobreza, o dinheiro realmente não dava, mas cada ocasião a gente orava do jeito que sabia, não sabia nem orar direito, mas Deus sempre atendeu. E um detalhe que nos ajudou muito a ter mais fé, nós não éramos adventistas, foi quando realmente o salário não deu, e naquele mês eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. E eu pensava, como é que eu chego em casa e vou dizer para as leitas que a gente não tem o dinheiro do aluguel? A mulher está esperando o aluguel. Eu cheguei em casa, passei direto para o banheiro, não conversei com ela, e eu me ajoelhei no banheiro,
Até hoje eu não sei com que fé, não sabia nem rezar direito, mas eu coloquei diante de Deus. Nós tínhamos feito umas contas e nós precisávamos de 120 mil cruzeiros para poder comer uma pizzazinha no final de semana e ir no cinema e manter a casa. Eu ganhava 56. Aí eu orei a Deus e na hora que eu não sei até hoje, me veio na mente assim claramente. Eu fiz um propósito, um pacto com Deus. Eu vou esperar 30 dias procurando um novo emprego. Se eu não achar um emprego para ganhar 120 mil cruzeiros, é porque o Senhor não me quer em São Paulo, eu volto para a minha terra. E uma semana e meia depois eu tinha achado um emprego, o empregador chegou até 115. Ele começou com 60, eu falei, não, eu quero 120. Foi subindo, ele chegou a 115. Mas eu não tive nenhuma dúvida, eu tinha feito um pacto com Deus, não havia dúvida, era 120 ou não era a vontade de Deus. Eu não sei até hoje como é que eu tinha aquela fé, não sei. E na outra semana eu estava com um emprego e ela disse, esse emprego é o que Deus mandou, eu não sabia quanto ia ganhar. Mas os primeiros 15 dias foram 150. No final do mês, 200. E 2 meses depois, 300. E logo depois, 450. Comeram eu posso muita provar pizza, isso, né, eu tenho as minhas carteiras profissionais marcando isso aqui. Quando eu fui comprar os móveis novos, a moça fazia uma entrevista, que era uma ficha criminal, né? Ela fazia uma entrevista dizendo, olha, onde é que você mora, quanto ganha, CPF, de tudo. Aí ela pegou minha carteira e abriu, 56 mil cruzeiros. Dava para comprar os móveis que a gente ia comprar, fazer uma prestação. Falei, moça, vira a página. Oh, que pulo! Eu lembro até hoje da moça falando isso. De 56 para 350 foi um pulo. Então, até nisso Deus nos socorreu. E outras coisas mais que não há tempo para contar. Mas se alguém tem que ser homenageado pelo sucesso do nosso casamento, eu creio que ela concorda comigo, né? É Jesus. Ele nos socorreu a cada dificuldade, a cada impossibilidade, cada hora que a gente não via mais horizonte, sempre vinha um socorro e sempre fomos em frente e vai ser assim até o fim, se Deus quiser. Boa noite, vô, boa noite, vó. Eu sou um cara que sempre gostou muito do microfone, eu trabalho com público, então eu gosto muito de falar em público, mas são raros os momentos em que eu me sinto realmente nervoso, e hoje é um deles, porque é difícil encontrar as palavras... É difícil encontrar as palavras certas para duas pessoas que são tão especiais. Duas pessoas que são tão especiais em nossas vidas. Eu tinha escrito um discurso, mas eu só quero aqui agradecer ao Senhor, agradecer a senhora, por todos os conselhos, todas as experiências que os senhores nos passaram, porque o relacionamento de vocês, eu vejo que, acima do amor que vocês têm um pelo outro, ele foi baseado no amor a Deus. E eu sei que sem isso não estaria como é hoje. E eu acredito fielmente que a bênção de 1000 gerações que Deus prometeu àqueles que fielmente o obedecessem, está atuando na nossa família. Se eu, as meninas, nossa família toda hoje é bem-sucedida nas áreas que nós atuamos, é porque nós tivemos uma base sólida e uma base firme e estruturada em Deus. Então, eu só tenho a agradecer que, por favor, continuem sendo essa inspiração que vocês são para a gente. Se eu for 1/3 do que vocês foram para a gente, eu já serei... Eu amo vocês. E é isso.
só estou procurando o herdeiro para o meu futebol, não apareceu ainda. Esse aqui é perna de pau. Não só tem mulher chorona na nossa família, viu? Tem homem chorão também. É todo mundo sensível aqui. E quem vai entrando vai ficando também. Os genros, né? As noras, tudo chorão. Hoje, com o coração cheio de gratidão e amor, nós celebramos uma data muito especial. Os 60 anos de união dos nossos queridos pais. Olhando para trás, é incrível ver a trajetória que eles percorreram, desde a decisão corajosa de deixar o Nordeste, iniciar uma nova vida em São Paulo, até a construção de uma família repleta de amor e de valores. Desde que eu era pequena, lembro-me de como eles se dedicaram a nos ensinar e a amar a Deus e a valorizar a nossa educação. Lembro do meu pai contando histórias da Bíblia para mim na hora de dormir. Sempre dormia antes que eu e ficava falando bobeira. E eu, pai, onde é que eu estava? E continuava a história. E novamente dormia. Fazia a gente dormir ao som do violão. Eu me lembro, quando eu era filha única ainda, que a minha irmã demorou quase 5 anos para chegar, meu pai me levava para passear no meio de bosques, uma mata que tinha perto da nossa casa. Levava um gravadorzinho Sony com microfone para a gente gravar som de passarinho. E eu nunca me esqueci dessas tardes gostosas de sábado. Lembro-me também de uma vez que eu havia ganho um jogo de fogão com panelinhas e eu levei para esse passeio. Papai deitou na grama, eu falei, pai, eu vou fazer a nossa comida. E ele falou, filha, hoje é sábado, você só pode esquentar. E eu fiquei ali esquentando a comidinha. Então foram pequenas coisas como essas que fizeram com que a gente amasse a palavra de Deus, amasse a igreja e não tivesse apenas isso não pode, isso não deve, isso Deus proíbe. Era sempre conscientização. Eu posso também dizer que eu fui a cobaia dele em muitas coisas. Meu pai estava recém-convertido, recém-aprendendo regime alimentar, e ele quis testar tudo comigo. Então, eu confesso que eu passei alguns perrengues. Mas hoje, olhando para trás, eu sei que ele fez tudo pensando no meu melhor, e hoje eu sou quem sou por causa da insistência dele. A Igreja Adventista foi sempre o pilar das nossas vidas. E ele não manteve esforços para nos manter sempre como alunos da educação adventista. Quantas vezes teve que vender objetos de casa, vender até alguma propriedade que a gente tinha, para bancar a nossa mensalidade nessa escola. E hoje, nós 3 somos frutos da educação adventista. Os nossos filhos, os netos dele, também são frutos dessa educação. Por causa desse legado tão precioso que ele deixou, como a educação adventista fosse a prioridade na vida dos seus filhos. O amor que meu pai sempre dedicou ao trabalho missionário e ao evangelismo, não apenas moldou a nossa vida, mas também nos proporcionou um legado. Eu lembro-me desde muito pequena, acompanhando o papai nas séries de conferências. De alguma maneira, todos nós tínhamos uma responsabilidade ali. Entregar folhetos, carregar uma linha de ferramenta, receber as visitas na porta, se despedir, ficar por vezes horas esperando o papai levar em casa o último convidado da conferência. Lembro-me de uma cidade que nós fomos, um vilarejo, que era movida a energia por diesel. Quando era 10 horas da noite, eles desligavam os geradores. E papai, às vezes, não voltava antes da luz apagar, né? E nós ficávamos ali com os morcegos correndo pela nossa cabeça. Mas tudo era alegria. Nós sabíamos que estávamos fazendo algo para Jesus.
E por onde nós passávamos, nós moramos em muitas cidades. Eu sempre montava uma escolinha dominical, ia falar. Uma escolinha filial. Eu juntava as crianças da rua e ali eu falava de Jesus para elas e cantava com elas. Tudo isso porque meu pai me dava o exemplo. E até hoje eu recordo disso com muito carinho. E hoje, seus 3 filhos e netos servem a causa de Deus de alguma maneira em suas áreas específicas. A minha mãe sempre foi uma grande guerreira. Ela sempre esteve ao lado do meu pai, enfrentando inúmeros desafios, com muita criatividade e força. Eu não me esqueço dos momentos em que meu pai, às vezes, precisava se ausentar do lar para as séries evangelísticas, e minha mãe, com seus 3 filhos pequenos, ficava sozinha. O medo que passávamos, as angústias de uma época em que não tinha telefone, nem aparelho celular, e ficávamos dias sem ter notícias do papai. Quantas vezes a gente pensava que não ia ter o dinheiro para a compra do dia, e de alguma maneira minha mãe orava, e o dinheiro aparecia. E lá estava o nosso alimento. Quantas noites a minha mãe virou em cima de uma máquina de costura para poder ajudar no orçamento de casa. Saía para entregar as costuras, eu apenas com 8 anos de idade. Ficava algumas horas do dia sozinha, olhando meus 2 irmãos pequenos. Os anjos nos protegiam. Se fosse hoje, o conselho tutelar levava ela presa. Mas Deus estava conosco. Mas mesmo em meio a tantas dificuldades e problemas, Deus nunca nos abandonou. Deus sempre esteve ao nosso lado, nos apoiando em tudo que precisávamos. Em nossa casa nunca nos faltou nada. E principalmente, nunca faltou a presença de Deus. O culto doméstico era feito sempre. Os cultos da igreja, ninguém faltava por nada. Sempre íamos unidos. Embora não sejamos uma família perfeita, prosseguimos sempre honrando os valores que nos foram ensinados por eles. E esses valores nos mantiveram unidos. Não importa o que aconteça. A união dos meus pais é um exemplo vivo de que, com amor e a presença de Deus em nossas vidas, podemos superar qualquer obstáculo. Papai e mamãe, amo muito vocês. Parabéns pelos 60 anos de casamento. Obrigada por nos deixarem um legado tão precioso de amor, fé e união. Que este dia seja uma celebração de tudo que vocês construíram juntos e um lembrete do quanto vocês são especiais para esta família. Que o amor de vocês dois seja eterno enquanto dure este mundo e que a eternidade os una para sempre. Eu não vou chorar e não vou falar. Eu vim aqui primeiro para agradecer imensamente. É muito significativo para nós, não por sermos família. Vocês não vieram aqui pelo Reginaldo, pela Zuleide. Eu espero que vocês tenham vindo pelo que eles significam em exemplo, em patriarca de família que ele é. E assim como ele influenciou, né? Eles influenciaram, mamãe e papai influenciaram a nossa vida. Vocês influenciaram a vida de inúmeros outros. O meu pai foi o primeiro adventista da família. Foi aquele que assistiu uma conferência e que ali ouviu verdades e decidiu, sempre foi muito decidido que seria, a partir daquele momento, alguém que seguisse a palavra de Deus. Foi o primeiro dos irmãos, e são muitos irmãos. Por intermédio dele, praticamente todos os seus irmãos aceitaram a Jesus no coração. E mamãe, que é a prima, também aceitou, né? Vieram juntos, e em cada uma das férias que eles tinham, que podiam ir ao Nordeste visitar a família, falavam de Deus para a família, estudavam a Bíblia.
E muitos foram influenciados, muitos aceitaram a Deus pelo exemplo dos meus pais. E essas pessoas têm algo a dizer para vocês hoje, algumas delas. Parabéns pelo seu aniversário de casamento. Essa é minha avó. Dá um pouquinho mais de volume, Renan, por favor. Chega aos 80. Desejo toda felicidade, que termine seus anos de vida, tudo bem com Deus. 99 anos, a mãe do meu pai. Ela aceitou a Jesus e se batizou depois de muitos anos pelo exemplo do filho. As pessoas têm uma expressão, algumas vezes, de desistência, que serve de pretexto para o fracasso. A expressão é a seguinte: a gente tem feito o que pode, mas chega a um ponto que não dá mais. Um casamento tem sempre esses pontos. Qualquer casamento vai ter esses pontos. E eu fico imaginando, Reginaldo, vocês em 60 anos de percurso devem ter chegado muitas vezes a esse ponto que não dá mais, por desentendimento, por irritações, por tantos motivos que o relacionamento traz para nos fazer incapazes de continuar. Mas nessas ocasiões, vocês mostraram que com vontade dá, buscando a Deus dá. Quando a gente sente e sabe que não é capaz, no entanto, tem que chegar lá por uma responsabilidade, dá. Vocês mostraram isso. Mataram a cobra e não mostraram só o pau, mostraram a cobra morta. Zuleide e Reginaldo e Zuleide, parabéns pelas vitórias e por essa tão grande, 60 anos de convivência, mostrando que é possível sim. Um dos irmãos, fiel adventista também, líder da igreja em sua comunidade. Meu marido mandou gritar. Já fiz 2 vídeos falando baixo, agora eu vou gritar. Zuleide e Reginaldo, casal maravilhoso. Parabéns, 60 anos. Deus abençoe. Tia Raquel, esposa do que falou antes, do tio Roberto. Oi, cunhadinha. Meus parabéns para você e para a Regi. Muita paz, muita saúde para vocês. Que Deus conserve assim sempre. Oi, tio, oi, tia. Feliz aniversário de casamento. Espero que a história de vocês continue inspirando muitos casais. Feliz bodas. Parabéns. Você é minha tia Rita, irmã, viúva, né, de um dos irmãos do meu pai. E tivemos bons momentos com essa tia e mandou um recadinho. Oi, Reginaldo, Zuleide, meu irmão querido e minha cunhadinha querida. Muitas felicidades para vocês. Parabéns por esse dia maravilhoso, né? 60 anos de casado. Que Deus continue abençoando vocês e que esse amor de vocês seja eterno. Em nome de Jesus. Essa tia. Reginaldo e Zuleide, muita felicidade nesse dia tão bonito, tão especial. Muita felicidade para os dois. Essa tia demorou anos para se batizar, até que um incidente bem trágico em família fez com que esse marido dela, que dizia que nenhum pastor ia colocar a mão na mulher dele, permitisse que ela se batizasse e continua fiel a Jesus. Tia Raul de Cléry. 60 anos de casado, bodas de diamante, um marco muito importante na vida de um casal, porque é o dobro de 30, é metade de 120. Parabéns, Teté e Zuleika. Que Deus abençoe vocês. Beijos. Um dos irmãos mais novos, já perceberam que ele gosta de fazer uma gracinha, né? Robson. Todos eles passaram lá em casa, ficaram um tempo lá em casa, e lá meu pai dava a sabatina de Bíblia e de Espírito de Profecia, e eles foram vindo a Jesus. Olá, tudo bem? Reginaldo Barreto Salles, Teté e Zuleide Barreto.
Zula. 60 anos de um grande amor. Né? Eu de vez em quando comento aqui com os mais jovens, você passar por essa existência sem viver um grande amor, é passar pela existência vivendo pela metade. Né? Então, quando se vive um grande amor no casamento e se tem um grande amor com Jesus Cristo, né, com as coisas divinas, com as coisas sagradas, a coisa se completa. Vocês são um exemplo para todos nós, para todos os mais jovens, e estão de parabéns, viu? Estão de parabéns. A gente vê a mão de Deus e o tamanho da bondade de Deus na vida de vocês, observando toda a família, todos os filhos, observando todos, a gente enxerga a misericórdia e a bondade de Deus na vida de vocês. Então, parabéns, que Deus continue abençoando a todos, e vamos lá, vamos em frente. Tio Romero, esse deu trabalho para entregar a vida a Jesus, mas também entregou, graças a Deus. Querida irmã e cunhado, hoje é um dia muito especial, pois vocês comemoram mais um ano dessa vida caminhada juntos. É emocionante ver como o amor de vocês continua forte e presente, mesmo depois de tantos anos. Que essa união continue sendo abençoada com muita saúde e felicidade. Parabéns por mais esse ano de casamento e que venham outros pela frente. Que Deus continue abençoando essa união e um grande abraço ao seu irmão. Outros mandaram a mensagem, eu vou passar para vocês. O Ranieri não conseguiu enviar o vídeo, a Raquel não conseguiu, mas mandaram uma mensagem para vocês. Papai e mamãe, que Deus continue abençoando. Que vocês continuem sendo aquilo que nos motiva todos os dias a fazermos o melhor. Porque quando éramos pequenos, o Senhor nos ensinou que a Bíblia nos diz que é honrar pai e mãe. E isso é bênção de Deus. Obrigada por serem meus pais. O que falar depois de tudo que já foi dito, né? Então, já que as palavras já foram expressadas, nós vamos louvar a Deus agora. Todos nós vamos louvar a Deus agora, agradecendo pelo amor de Cristo que entrou na vida de vocês e que fez brotar o amor no lar. E que a gente possa sempre ter vocês como exemplo, e que você também possa cantar conosco, clamando o amor no seu lar, todos os dias, para que a renovação sempre aconteça, mesmo em meio às dificuldades. Vamos lá? Tudo é belo ao meu redor, com amor no lar, a beleza em cada flor, com amor no lar. Esse amor promove paz, toda mágoa e dor desfaz, luz, saúde, vida traz, sempre o amor no lar. Com amor? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Agradecemos a Ti, nosso Deus e Pai, por esta cerimônia tão marcante na vida de nossa família e uma inspiração, não apenas para filhos, netos, mas para todos que aqui estão presentes. Te pedimos que, ao abrirmos a Tua palavra neste momento, o Seu nome seja glorificado e nós sejamos sensibilizados pelo amor que uniu este casal
e que pode também unir a cada um dos que aqui estão. Essas bênçãos suplicamos no nome de Cristo Jesus. Amém. Eu acho que eu deveria estar trocando de lugar com o meu pai agora, né? E pedir para ele dirigir a mensagem, porque afinal são muitos mais anos de experiências, né? Quase 50 anos de experiência a mais do que eu. 30, né? 30 anos a mais de experiência. Então, eu louvo a Deus pela vida dele. Mas a mim me foi confiada a responsabilidade de partilhar com vocês algumas coisas. Não irei falar tanto do casal que está aqui, que já falaram muito de vocês. E se eu for falar, eu vou me emocionar. Mas eu gostaria de fazer a vocês uma pergunta. Como está o matrimônio de vocês? Nós estamos celebrando aqui 60 anos de casados. Bodas de diamante. Para todos que eu avisei, lá em Brasília, onde trabalho como pastor, que eu estaria vindo a Palmos aqui para celebrar bodas de diamantes do meu pai e da minha mãe. Todos a quem eu falei, eles, é sério que eles conseguiram ficar juntos 60 anos? Admiração de todos. E uma pergunta me veio à mente: por que da admiração? Se todos nós que um dia nos unimos no sagrado matrimônio, prometemos ficar ao lado da pessoa com a qual nos unimos um dia, até quando? Até que a morte nos separe. Eu não sei se meu pai ainda tem, mas acredito que sim, um LP. Os mais antigos sabem o que é isto. Long player, né? Gravado, acho que em 78 rotações, não sei bem se foi isso, 78 rotações, da cerimônia do casamento deles. E aparecia a vozinha de menino do meu pai, que era um menino, 19 anos de idade, e a vozinha fina e delicada de uma adolescente, minha mãe, dizendo sim. Quando o padre perguntou: prometem solenemente ficar juntos um do outro até que a morte os separe? E eles disseram sim. Eu já fiz muitos casamentos. E eu digo que às vezes é mais fácil fazer um velório do que um casamento. Porque eu sei que a pessoa que foi enterrada nunca vai voltar de lá sozinha. Mas de um casamento, muitos voltam atrás, nas promessas feitas no altar. A palavra de Deus diz que não é bom que o homem esteja só. E homem eu entendo aqui no sentido genérico da palavra, né? Homem e mulher. Deus colocou tanto no homem como na mulher a necessidade de uma companhia do sexo oposto, para se tornar com ele uma só carne. E hoje, quando eu olho para este casal que está diante de vocês, eu não consigo vê-los separados um do outro, porque até as manias são parecidas, se tornaram uma só carne. Me ensinaram a comer cuscuz com leite, banana com aveia, entre outras coisas. Deus disse que o homem precisava de uma companhia. Uma companhia para se tornar uma só com Ele. Uma só. Uma fusão. Uma fusão. E eu vou sintetizar a minha mensagem, eu tenho muitas coisas aqui. Mas uma fusão de duas vidas. Uma fusão de duas vidas significa uma fusão de sentimentos. Quando um sofre, o que acontece com o outro? Sofre junto. Quando um se alegra, o outro se alegra junto. Quando um conquista, o outro conquista junto.
Quando um perde, o outro chora pela perda. Quando um desanima, o outro o fortalece. Porque a conquista de um é a conquista do outro. A vitória de um é a vitória do outro. A conta bancária de um é a mesma do outro. Opa! Toquei no assunto sensível, não é? No dia em que eu me casei, o pastor que fez o meu casamento com a minha esposa, ele disse uma frase interessante. Ele disse assim: Adriel, até agora ela te chamou de meu bem. De hoje em diante ela vai falar meus bens. Eu discordo dele. São nossos bens. São nossos filhos. É a nossa família. São as nossas conquistas, são as nossas lutas, são as nossas vitórias. Fusão de sentimentos, fusão de sonhos, fusão de ideais, fusão de vitórias, de derrotas, fusão de tarefas e obrigações, fusão financeira, fusão no corpo. O meu pai foi sempre muito recatado com relação à intimidade dele com minha mãe. E eu e minhas irmãs, a Cristiane e a Noemi, nunca havíamos visto meus pais se beijarem. Eles sempre foram muito reservados com relação a isto. E um dia estávamos na praia, eu e minhas irmãs brincando na areia, e de longe nós vimos meu pai dar uma bicota na minha mãe. Eu e minhas irmãs saímos numa vibração que parecia que o Brasil tinha ganhado a Copa do Mundo, por ver esta cena. Eles se amam. Eu tenho um filho hoje que é igual o avô. Quando a gente vai beijar, ele dá a cabeça assim. Meu pai tem essa timidez. Mas eles se amam. E nós, como filhos, nunca duvidamos disto. Fusão de corpos. Mas o principal que eu gostaria de destacar aqui nesta noite é a fusão da fé. Meu pai não contou, mas no dia que ele tomou a decisão em se batizar, numa série de evangelismo, meu pai ele já conhecia toda a verdade antes de conhecer a igreja adventista, lendo a Bíblia escondido, mas no dia que ele conheceu a igreja adventista e tomou a decisão de se batizar, a minha mãe pediu para ele esperar mais um pouco. Ele disse: não, eu vou, se você quiser, venha comigo. E ela foi, porque eram uma só carne. Não podia ser um jugo desigual. Eu sei que eu falo a muitos casais hoje que talvez enfrentem dificuldades na vida matrimonial. E quem não tem dificuldades que atire a primeira pedra, né? Todos nós passamos por dificuldades. Todos passamos por lutas. Eu comparo o casamento como a rota de colisão de dois mundos, né? Pessoas vêm de lares diferentes, com formações diferentes, com educação diferente, e de repente se encontram debaixo do mesmo teto, a grande maioria sem qualquer tipo de orientação, para agora seguirem um caminho juntos. E aí vêm as dificuldades, né? Vêm as dificuldades. Eu queria que você, se você tem o prazer de estar com seu cônjuge aqui hoje, olhe para ele, olhe para ela. Essa pessoa que está ao seu lado, ela precisa estar ao seu lado até que a morte os separe. Não existe outro ou outra para você. Trocar de marido ou trocar de esposa é só trocar de problema. Meu pai me ensinou uma coisa bastante interessante.
em alguns problemas que eu vivi, ele sempre falava assim: você tem duas alternativas: lutar contra o problema ou fugir dele. Qual dos dois você vai encarar? Eu sempre escolhi lutar. Qual dos dois você vai encarar? Você vai fugir ou você vai lutar? Para que um dia você talvez esteja ocupando estas poltronas, esteja escutando palavras como escutaram hoje dos seus filhos, dos seus netos, quem sabe bisnetos, e você poder olhar para trás, ver uma caminhada e um percurso cheio de altos e baixos, mas poder dizer: estamos alegres, porque até aqui nos guiou o Senhor. Uma casa cristã bem ordenada é um poderoso argumento em favor da realidade da religião cristã. Argumento que incrédulo algum pode contradizer. E o que nós testemunhamos nesta noite, e o que meu pai e minha mãe, hoje, eu digo que fazem quase 52 anos que eu testemunho, foi um lar cristão, que inspiraram a mim, as minhas irmãs, os meus filhos, as filhas de minhas irmãs, a serem o que são hoje. Eu gostaria de chamar minha irmã Cristiane aqui à frente. Ela está meio convalescente, passou mal esses dias, talvez uma virose. Mas ela foi a primeira filha a enfrentar esses pais, né? A primogênita. Combati o bom combate, acabei a carreira. E guardou a fé. Eu queria chamar a minha segunda irmã, Noemi. Vem aqui, maninha. Pais, nós somos gratos a vocês. Pelo exemplo de vida que vocês nos deixaram. Através de vocês, veio Joel. Vem cá, Joel. E por que o Joel? Porque o Senhor ensinou para Noemi que ela precisava de um caba feio que cuidasse dela. Lindo. Veio a Alessandra. Vem aqui, meu amor, minha esposa. Porque o Senhor me ensinou, pai, a senhora me ensinou, mãe, que eu precisava de uma mulher cristã, uma companheira idônea. Infelizmente, o Mature, esposo da Cristiane, não pôde estar aqui, mas ele está pagando a festa. Está assistindo online também, Mature? Guarda essa no seu coração, cunhado. Mas, se minha irmã hoje permanece casada, foi graças às orientações de vocês. Mas não apenas a nós que aqui estamos, mas veio a Manu. Vem cá, Manu. A neta mais velha. Depois veio a Drica. Em pensar que eu troquei a fralda dessas duas. A Adriele, a segunda neta. Os respectivos maridos também não estão aqui, mas também seguiram o mesmo exemplo dos avós, dos pais, graças à semente que vos foi lançada, casando-se com pessoas cristãs, tementes a Deus, que honram o nome de Deus. Veio a Michele, que acabou rebanhando o Henrique. Vem para cá, Henrique. O seu marido, que para poder casar com a Michele,
Eu sou herdeiro do futebol. Herdeiro do futebol. Entrou na família também, né? E depois deste veio Adriel, meu filho, Chorão, Rafael, vem cá, filho, Samuel, Samuca, e alguém que está tentando entrar na família, a Carol. Vem cá, Carolzinha. Daqui uns dias eu vou ter que fazer o casamento desses dois, né? Namorada ainda do Adriel, né? E ainda tem uma filha, minha filha, uma neta, a quarta, que Papai do Céu nos deu, a Kívia, que também admira muito o exemplo de vocês, e também o marido dela, Ronaldo, que está se formando para ser pastor também. Nós louvamos a Deus. Aqui está a herança de vocês. Aqui está o que vocês construíram. Eu sei que não foi fácil. Conforme a minha irmã disse, eu só tenho a agradecer a Deus por nos ter inspirados a cuidar da nossa família e que eles até agora permanecem nos caminhos do Senhor. Amém. Te amo, mãe. A minha irmã, ela contou um pouquinho das lutas que meu pai teve para dar uma boa educação para todos nós. E eu não me esqueço do dia em que eu entrei no quarto do meu pai e ele estava cortando um pedaço de papelão para fazer uma palmilha para o seu sapato furado, porque ele preferia andar com um sapato furado do que deixar de pagar uma educação cristã para nós filhos. Obrigado, Pai. A minha mãezinha, com a barriga enorme, se matando numa máquina de costura, para complementar o orçamento doméstico. Obrigado, mãezinha. Vocês são demais. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para eles. Mas pai, mãe, venham aqui à frente. Essa história não pode terminar assim. Aquele meu irmão Roberto que falou, ele é formado em psicologia, exerce a profissão, mas a gente mora muito longe, ele não nos conhece tão bem. Irmão, sem nenhum exagero, nunca me passou pela mente a alternativa não dá mais. Nunca, creio que no caso dela também não. Sempre é o que a gente vai fazer para superar esse problema. Nunca separação foi uma opção em nossa mente, nem em nosso coração, nem coisa nenhuma. Talvez isso nos ajudou a vencer. Na hora da dificuldade, pedir a Deus socorro e vamos em frente. O senhor está com aquela caixinha aí, pai? O senhor está com aquela caixinha que eu te dei, o senhor colocou no bolso? O senhor poderia me conceder? Eu nunca pensei que fosse passar por isso. Mas aqui nessa caixinha, eu tenho 2 alianças. E talvez vai ser a primeira vez que eu vejo meu pai usar aliança. Que desde que eu me entendo por gente, ele, não sei se ele vendeu a aliança para pagar as contas, ou se perdeu no futebol. Não, agora você vai ficar quietinho aí. Ou o que foi que aconteceu. Mas, olha o que ele disse aqui, ele deu de uma oferta para as séries de conferências. Pastor Rafael, não se inspire no meu pai. Enfim, eu queria que vocês ficassem de frente um para o outro aqui.
Cristo. Vocês estão meio destreinados, né? Faz 60 anos. Mas, Pai, esta aliança você deverá colocar no dedo da sua esposa, porque ela simboliza não apenas os 60 anos já vividos, mas ela deve simbolizar a eternidade que está diante de vocês. Mas antes de você colocar essa aliança no dedo da sua esposa, senhora minha mãe, a senhora vai ter que ter o mesmo tonalidade de voz daquele dia, tá bom? Eu quero perguntar para o senhor, a mesma tonalidade de voz, se é de sua livre e espontânea vontade continuar vivendo ao lado desta mulher, honrando-a, protegendo-a, cuidando-a, amando-a, em qualquer circunstâncias que a vida vos colocar, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, até que a morte os separe. Essa pergunta nunca teve sentido para mim, porque não tem outra opção. O sim é natural. Sim ou não? Sim, sim. Amém. Pode colocar a aliança no dedo. Uma salva de palmas. Ainda não autorizei o beijo ainda. Estão assanhadinhos hoje, né? Ok. Senhora minha mãe, a senhora não tem que olhar para a moça que está batendo foto, não. Olha para o teu marido aqui. Ok. Mãezinha, eu sei que esse homem te deu muito trabalho. Bastante. Mas é de sua livre e espontânea vontade. Pensa bem o que a senhora vai responder. Diante de Deus e das testemunhas aqui presentes, da sua geração, continuar vivendo ao lado deste homem, com todas as virtudes e defeitos que ele tem, honrando este homem, sendo para ele uma companheira idônea, em quaisquer circunstâncias da vida, até a volta de Jesus ou até que a morte o separe? Sim. Amém. Amém? Neste momento, eu vou fazer diferente do que eu faço nos casamentos. É o momento da oração da bênção. E geralmente a gente não pede para a igreja se levantar. Mas neste momento, em atitude de respeito e honra para com Deus em primeiro lugar e para com 60 anos bem vivido por este casal, eu gostaria que vocês se levantassem e enquanto eu oro por eles, vocês impusessem as mãos sobre eles, abençoando este casal. Nosso Deus e Pai, temos somente que te agradecer pela união há 60 anos atrás de Reginaldo Barreto Salles e Maria Zuleide Barreto Silva, que unindo-se no sagrado matrimônio, constituíram uma família que honra e glorifica o teu santo nome. Te louvo por isto, por cada um dos anos vividos, por cada uma das batalhas travadas e das vitórias pelo poder de Deus alcançadas. Eu te louvo por isto. Sabemos que os anos que tem adiante deles talvez sejam menores dos que aqueles que já passaram, mas sem se importar com a quantidade deles, suplicamos que os abençoe na jornada que tem diante deles de agora em diante. Reafirmaram o voto de permanecerem fiéis um ao outro até que a morte os separe ou até a volta de Cristo Jesus. E que seu Santo Espírito os esteja unindo-os cada vez mais em amor.
unja meu pai, para que ele cada dia mais saiba amar e cuidar de minha mãe. Abençoe a minha mãe, lhe dando forças e sabedoria para ser e continuar sendo a companheira do meu pai. E que através da vida deles, não apenas nós, filhos e netos que aqui estamos, mas os amigos do futebol, os amigos da igreja e toda a comunidade possa ser abençoada pela presença deles em suas vidas. Que a tua igreja seja honrada aonde quer que eles estejam, e que através da vida deles nós possamos ter um exemplo fidedigno de imitação para as nossas vidas. E eu os coloco diante de ti e rogo sobre eles as suas mais preciosas bênçãos, e o faço no nome de Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado teu nome, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se faça. O nosso pão vem hoje dar, nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males desse mundo, pois teu é o reino e o poder e a glória pra sempre. Pela autoridade a mim concedida por esta igreja, mais uma vez, eu vos declaro marido e esposa. Pode beijar a sua esposa. E é com alegria que eu apresento a esta igreja o casal mais velho daqui. Que Deus abençoe e sigam um caminho com ele.
eles estarão saindo e recebendo os cumprimentos de todos vocês à porta da igreja. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, pastor Rafael, por ceder a casa para que essa cerimônia se tornasse possível e que todos vocês se inspirem na vida deles para fazerem do lar e do casamento de vocês uma glória para o nome de Deus também. Uma boa noite a todos.